Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, a todos que estão comigo, que vão entrar comigo aqui nesta live, seja bem-vindo. Deus abençoe a tua vida poderosamente. Deus fale contigo nesta manhã maravilhosa. Deus te revigora. Deus venha te sustentar nesta manhã, tá certo? Deus venha trazer para a tua vida uma nova esperança. E a nova esperança para a tua vida é Jesus. E eu creio que Jesus, ele já está presente nesta manhã, na tua vida, no teu coração, tá certo? Que a presença de Deus seja notória na tua vida, no teu coração, tá certo? Porque creio que as providências de Deus para a tua vida é muito grande. Então, queridos, eu quero trazer para você uma palavra de fortalecimento nesta manhã, uma palavra de recomeço nesta manhã para a tua vida, uma palavra que venha te revigorar nesta manhã, que venha te trazer a nova esperança para a tua vida. E a esperança para a tua vida é Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, o texto que eu quero trazer nesta manhã, uma breve reflexão da palavra de Deus. A palavra que eu quero trazer nesta manhã está no livro de Romanos. E todos que vão entrar comigo aqui nesta live, seja bem-vindo. A palavra que eu quero trazer nesta manhã está no livro de Romanos, capítulo de número 1, verso de número 14, 15 e 16. Seja bem-vindo a todos. É esse o texto que eu quero trazer nesta manhã para a tua vida, para o teu coração. Romanos capítulo de número 1, verso de número 14, parte A, está escrito assim: pois sou devedor. Versículo de número 15, parte A, e diz: estou pronto. Versículo de número 16 diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Versículo 16, vou repetir novamente: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Queridos, amados irmãos, amigos do Facebook, quando nós lemos a carta de Paulo escrevendo aos Romanos, podemos entender que Paulo, ele pregava para os judeus e os gentios. E por que Paulo ele tinha que pregar a palavra de Deus em Roma? Por que Paulo tinha que anunciar a palavra de Deus em Roma? Sabemos que os romanos, eles já tinham contaminado o coração de muitos, de judeus, de gentios em Roma. Mas era por isso que Paulo, ele tinha que ir até Roma, anunciar a palavra de Deus. E Paulo teria que mostrar ali para os romanos, porque Roma era a capital mundial de todas as cidades. Ou seja, Roma, ele dava apoio a todas as cidades. Mas o mais interessante é que quando nós lemos esse texto, Paulo, ele dizendo em 1 Romanos, capítulo de número 1, versículo 14, parte A, Paulo ele diz: pois eu sou devedor. No verso 15, Paulo diz: estou pronto. E no verso 16, Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. O mais interessante, se você observar bem, quando Paulo ele entra na capital de Roma, Paulo ele vai mostrar a sua credencial.
É interessante como é que Paulo, ele mostra a sua credencial aos romanos. Ele mostra a sua credencial diferente. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 1, verso de número 1, olha o que Paulo ele vai dizer à cidade, mostrando aos romanos a credencial. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho. O mais interessante que Paulo, ele vai dizer Paulo servo, depois Paulo vai dizer chamado, depois Paulo vai dizer separado. É interessante o que Paulo, ele diz primeiramente que é servo, ou seja, Paulo, ele estava dizendo que estava servindo, ele estava servindo a Deus. Depois Paulo vai dizer que era separado. Mas separado para quê? Para anunciar o evangelho da palavra de Deus. E ele vai dizer separado, servo, separado, e agora ele diz chamado. Interessante, servo, separado e chamado. Mas Paulo, ele sempre queria anunciar a palavra. Mas o mais interessante é que os romanos, de tanto eles têm um poder mundial de todas as cidades, Paulo adverte aos romanos dizendo: pois eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. Paulo diz no verso de número 14 que ele era devedor porque ele anunciava a palavra de Deus. Ele diz: estou pronto, porque ele não se envergonhava do evangelho de Deus. Queridos, nós devemos ser primeiramente servo, e nós devemos a Deus, porque Deus, pregar não é o chamado. Não, pregar não é o chamado. Pregar é você ser servo. Pregar é você servir. Pregar é você servir. Quando eu prego a palavra de Deus, eu estou servindo o evangelho de Jesus Cristo. Paulo, ele começava a servir. E por que os romanos não davam crédito à palavra de Deus? Aleluia. Quando Paulo queria anunciar a palavra de Deus em Roma, porque os romanos, eles já tinham dominado a cidade de Jerusalém. Os romanos já tinham ali tomado de conta da cidade de Jerusalém. Então é por isso que Paulo, ele pregava, ele dizia: eu não me envergonho do evangelho de Deus, eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. É interessante que Paulo, ele era de Jerusalém, e depois de Jerusalém veio os judeus, e os romanos não davam crédito. E depois dos judeus vinha um homem que nasceu de Belém, e de Belém de Nazaré. É interessante que Nazaré poderia ser uma cidade conhecida aos romanos como uma favela, e era por isso que os romanos não davam crédito à palavra de Deus. Tinha que nascer um que viesse de Roma, tinha que nascer um que viesse de Jerusalém, tinha que nascer um que viesse de Belém, que viesse de Nazaré, para anunciar a Roma a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de salvação, a palavra que toca, a palavra que restaura, a palavra que muda, a palavra que vai te animar. Aleluia. É isso, queridos. Era isso que Paulo tinha que fazer, pregar a palavra de Deus, porque isso não é um chamado. Você pregar a palavra de Deus, é o seu dever pregar a palavra de Deus. Você tem que servir, pregar a palavra de Deus, porque em Marcos 16:15, Jesus dá uma ordem para mim e para você: ide por todo mundo e pregai o evangelho de Deus. Então é pregar a palavra de Deus. Então Paulo, ele não se envergonhava, e muitos hoje se envergonham de pregar a palavra de Deus. Muitos hoje se envergonham de anunciar o evangelho da salvação.
um evangelho genuíno. A palavra de Deus até hoje ela faz efeito na minha vida, na tua vida, porque a palavra de Deus ela não muda. A palavra de Deus continua sendo a mesma todo dia. Aleluia. Porque em Hebreus capítulo de número 13, verso de número 8, diz que a palavra de Deus ela é a mesma ontem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Era por isso que Paulo, ele tinha uma ousadia de dizer: pois eu não me envergonho, aleluia, de anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Ele vai dizer: porque é o poder, aleluia, porque é o poder de Deus. É esta palavra que ainda faz efeito até hoje. É esta palavra que ainda restaura aquele que está desanimado. É esta palavra que vai restaurar o abatido. É esta palavra que vai restaurar o caído. É esta palavra que vai fazer o efeito na vida do verdadeiramente naquele que está mais miserável, mensageiro. É a palavra de Deus. E é por isso que Paulo, ele tinha que ir até Roma, a capital mundial, dizer para os romanos: olha, a palavra de Deus ainda faz efeito, aleluia. A palavra do meu Deus ainda vai salvar. E Paulo escreve dizendo que sou devedor, eu estou pronto. E ele diz: pois eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. Ele não se envergonhava, querido. Paulo pregava com ousadia. Paulo sempre anunciava a palavra de Deus. Se nós formos olhar a característica de Paulo, o que Paulo fazia, aleluia. Paulo primeiramente foi um homem que perseguia a igreja de Jesus Cristo. Paulo primeiramente foi um homem que mandava matar os crentes cristãos. Eles não aceitavam Paulo, não aceitava Saulo, não aceitava que pregasse a Jesus. Mas ele está convertido, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ele está convicto que só Jesus. Ele diz: pois aos romanos, porque os romanos, eles tinham poder em Roma. Mas Paulo diz: olha, porque o poder de Deus eu não me envergonho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê em Deus, crê na palavra de Deus. Era por isso que Paulo mostrava o seu verdadeiro amor ao evangelho genuíno de Jesus Cristo. Querido, eu e você que vai me assistir, chegou a época de nós anunciarmos e falarmos como a palavra de Deus tem sido pregada em cada canto do mundo. A palavra de Deus tem sido anunciada. Anunciado a quem? Anunciado àqueles que dão crédito, anunciado àqueles que ouvem. A palavra que ainda vai curar, a palavra ainda que cura, a palavra ainda que restaura, a palavra ainda que traz mudança. É por isso que Paulo diz que sou devedor, eu estou pronto e eu não me envergonho. Queridos, não se envergonhem de anunciar a Jesus Cristo. Não se envergonhem de falar de Jesus. Porque cada dia mais Deus, Ele te chamou, Ele te escolheu. Ele não te escolheu em vão. Jesus não te escolheu em vão. Jesus não te escolheu, Ele quer que você saia. E Ele quer que você anuncie. Anuncie como Paulo anunciou. Porque Paulo se doava em Gálatas 2:20. Paulo ele diz que já não vivo mais eu. Ele diz: mas Cristo vive em mim. Olha o que Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem anuncia a palavra não vive mais ele. Quem anuncia a palavra seja guiado pelo Espírito Santo. Quem anuncia a palavra seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quem convence o homem do pecado, quem convence a mais miserável pecador, não é homem desta terra. Quem te convence é Jesus Cristo de Nazaré, através da palavra, que vai fazer efeito, aleluia, que vai entrar no teu coração, aleluia, e vai penetrar e vai te transformar, aleluia, a tua vida e o teu coração.
E saiba que ainda na tua vida vai ter um Paulo que está pregando. Aí na tua vida vai ter um servo e uma serva que está pregando. E ouve. E você tem que ouvir. Não despreze a palavra de Deus. Não despreze a Jesus Cristo. Porque ainda é o tempo. É o tempo de mudança. É o tempo de transformação na tua vida. É o tempo de um novo recomeço na tua vida. E o recomeço ainda é hoje. O recomeço ainda é Jesus Cristo de Nazaré. Ele ainda é o recomeço para a tua vida. Ele ainda é a esperança. E se você prega a palavra, como diz Paulo, pois eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus, porque é poder de Deus, porque é poder de Deus, aleluia, dai de calabassorebe cantalabas. Ainda é poder de Deus para a tua vida, ainda é poder de Deus para teu coração, ainda é um novo recomeço, aleluia, para a tua vida. É o recomeço de vida, é o recomeço de Jesus na tua vida. Deus te abençoe nesta manhã. Deus te revigora nesta manhã. E não se envergonhe de anunciar o evangelho da salvação de Jesus Cristo. Seja como Paulo, ousado. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. E creia que Deus, Ele vai colocar as palavras na tua boca. Palavra de recomeço, palavra de mudança, palavra de uma nova esperança, que para muitos você não é mais nada, mas para Deus você ainda é tudo. Para Deus Ele ainda te muda. Para Deus Ele é a tua esperança. Deus te abençoe nesta manhã. Deus te fortaleça. E fica com esta palavra na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.